Boa noite, gente. E aí, meu povo, estão me vendo bem? Ouvindo? Tudo Boa noite, ok? professor. Boa Boa noite, noite. professor. Tudo tranquilo com vocês? Tudo? Então E o tá, senhor? vamos que vamos. Tudo certinho. Vamos que vamos. Então tá, gente, iniciando aí os trabalhos da noite. Então a ideia hoje é que a gente dê continuidade àquela lista de revisão para depois, mais além ali na próxima semana, que agora a gente volta mais ou menos ao normal, a gente dá seguimento ali aos assuntos mais focados ali na questão da nossa prova. Não que não esteja, né? Mas essa lista de revisão ela é interessante a gente fechar esse ciclo, que daqui a pouco vem mais listas de revisão. Então a gente vai aproveitando e revisando, que revisar é bom, né? Sempre é bom. Em matemática, melhor ainda. Então, gente, dando seguimento ali, então, fazendo uma consulta aqui rápida, olhando aqui o material, nós tínhamos parado basicamente na questão número 33 do material. Vou escrever até lá no quadro para a gente visualizar, né? E ainda seguimos nas potências, né? Fazendo as transformações devidas. Então, vamos ter um 8 elevado na fração 2 terços. Isso soma, né, essa expressão mais 4 elevado na 0,5. Esse aqui seria o valor dessa expressão que o exercício quer que a gente calcule, né? Então, fazendo de novo aquela retrospectiva sobre coisas que a gente precisa saber. Aqui, gente, o foco deles é que, além de fazer as decomposições de bases comuns aqui, que para a gente, enfim, juntar de alguma forma, se for possível, a gente também tem a questão da transformação que a gente faz quando tem um radical de índice x, base a elevado na y, a gente escreve como se fosse uma potência. Então, quem está do lado de fora, quem está no sol, vai para a sombra, e quem está na sombra vai para o sol. Então, a gente faz essa transformação. Lembrando, imaginem que vocês têm um solzinho aqui, então façam essa analogia com o sol e com a sombra, que ele não tem. Ó. Então, basicamente, o que ele me dá? Ele me dá duas potências que são fracionárias. Só que essa aqui ela está camuflada, está 0,5. Então a gente faz o que? A transformação do 0,5. O 0,5, por exemplo, ele pode ser descrito, ó, ao macete que a gente usa. Chama o 1 que está embaixo, chama a vírgula do 1, desloca até girar inteiro em cima, desloca a mesma coisa embaixo. E aí a gente vai preencher esse espaço com zero, escreve a fração 5 décimos, e depois a gente simplifica caso seja necessário. Nesse caso aqui, a gente simplifica por 5 e fica 1 meio. Então, essa aqui seria o 0,5 convertido. Então, a gente pode dizer que 8 na 2 terços mais 4 na 1 meio. E aí, gente, dá para a gente também decompor as bases, né? Tanto o 8 quanto o 4, eles cabem uma decomposição. Então, aqui, ó, vamos para uma dos tópicos. Aqui a gente vai ter compor o 8. Por que eu escolhi o 8? Porque com 4 está dando 2. Por 2 vira 4, divide por 2 vira 2, divide por 2 vira 1. E aí, na sequência, a gente pode escrever isso aqui como o 2 na 3. O 8 vira 2 na 3. Mas se a gente olhar a partir do 4, ó, 2 ao quadrado. Então, daqui, ó, a gente vai ter 2 ao quadrado. Transforma-se as bases ali, então. Fica. Lembrando, quando a gente tem essa transformação e já tem expoente, tem que botar parênteses. Ó, 2 terços ficou fora, abre parênteses, fecha parênteses, 1 meio ficou fora. E aí a gente coloca a transformação dentro. Então vai ficar 2 ao cubo e 2 ao quadrado. Depois disso, agora a gente aplica a propriedade da potência, né? Lembrando que além dessas aqui, a gente pode aplicar uma base A qualquer elevado na x, também elevado na y, a mesma coisa que A
na x vezes y, que multiplica, né? Então, aqui a gente vai poder multiplicar o de dentro ou de fora. Quando a gente multiplica ele de dentro ou de fora, 2 na 3 vezes 2 sobre 3, e aqui no próximo vai ficar 2 na 2 vezes 1 sobre 2. Eu podia ter resolvido o produto, mas eu vou deixar assim para cortar. Ó. Corta 3 com 3, corta 2 com 2. Então a gente fica com 2 ao quadrado mais 2 na 1. Isso aqui, basicamente, resolvendo essas potências, eu tenho 4 mais 2, que dá 6 no final. Então, ali, o resultado da minha expressão deu 6 e a gente marca a letra C de casa. Certo, gente? Então, aqui, ó, todas as transformações. Propriedade das potências, usei duas. Aqui, conversão de número decimal para fração. Então, outro conceito que a gente usa. E o terceiro aqui, que seria a decomposição em fatores primos para a gente poder escrever na forma mais reduzida possível. Certo, gente? Alguma dúvida em relação a esse exercício aqui? O que vocês acharam? Fácil, médio, difícil? Digam aí, deem suas opiniões sinceras. Fácil, não tem nada. Dificuldade. Tranquilo, isso aí foi de boas, então. Então, muita atenção em as transformações. Na sequência, gente, a gente vai ter um tópico 34, que é de racionalização. Tá? Eu vou dar uma explicação para vocês, depois na sequência vocês vão ter um tempinho para desenvolver essa parte, porque ele quer que tu desenvolva a cada uma delas. Racionalize os denominadores das frações. Basicamente, o que acontece? A gente não, de uma forma mais tradicional da racionalização, a gente tem algumas peculiaridades, né? A gente vai ter alguns tipos. O primeiro tipo é sempre quando a gente tem um A sobre raiz quadrada de B. Isso aqui, nesse caso, a gente está falando da racionalização do índice igual a 2. Tá? Índice igual a 2. Aí, o que a gente faz? A gente literalmente vai escrever isso aqui como uma mesma raiz de B do lado, em cima, mesma raiz de B no outro. Isso, na prática, não altera o número, porque a raiz de B dividido por raiz de B é 1. Isso aqui dá 1. E quando a gente multiplica um número por 1, ele se mantém a mesma coisa. Então, nesse ponto, a gente vai acabar tendo que, no resultado aqui, a gente vai ter uma A raiz de B, e aqui embaixo, como ele vezes ele mesmo, é como se a gente escrevesse raiz de B ao quadrado. E aí, por fim, a gente acaba cortando o radical com o expoente. Índice 2, expoente 2. E aí, na sequência, a gente fica com o resultado, que é A raiz de B sobre B. Então, a ideia da racionalização nesse primeiro caso é sempre essa: a gente eliminar o radical que está aqui no denominador, multiplicando ele mesmo, tanto no em cima quanto embaixo. Depois a gente vai ter o caso 2, que é quando esse índice ele é maior que 2. Então, ele vai ser 3, 4, 5. Então, o que a gente faz? Tem o A sobre raiz cúbica de B, por exemplo. A gente vai fazer sempre o quê? A gente vai sempre utilizar essa mesma notação. Vou botar em vez de B, eu vou botar I. Porque vai ficar melhor. I. E aí aqui eu vou escrever o radical que vai multiplicar em cima, I, na base B, I na base B. Só que eu tenho que tomar cuidado, que aqui é I menos 1. Sempre é 1 a menos no expoente que vai estar ali dentro do nosso
denominador, porque ali a gente tem uma raiz, por exemplo, a gente pode ter uma, sempre somando, né? Aliás, botei i mais um menos um, mas dei um i mais um, tá? Então, o que acontece? A gente vai pegar um exemplo com um número, uma raiz cúbica, deixa eu só botar com dot que daí ganha mais espaço. Aqui o exemplo. Por que a gente faz dessa forma? Eu tenho 2 raiz cúbica de 2, tá? Vezes. E aí, só corrigindo aqui, que é menos 1 mesmo. Menos 1, só para corrigir. A gente vai multiplicar por raiz cúbica de 2 na 3 menos 1. E embaixo, raiz cúbica, mesma coisa. 2 na 3 menos 1. Isso aqui vai sempre ficar assim, dessa forma. Agora vem para a próxima etapa para tu entender. 2. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Embaixo vai ficar raiz cúbica. E a gente junta os dois radicandos, o que está dentro da raiz. Vai ficar num único radical. Aqui tem 1, mantém. Aqui, como é 3 menos 1, fica 2. 2 a 2. E aí, quando a gente termina essa operação, aqui eu vou resolver essa potência, fica 2 raiz cúbica de 4, que fica pronto. E aqui, ó, a gente vai fazer a operação de propriedade de potência, onde a gente conserva a base e soma o expoente. Ó. 1 mais 2, 3. Eu preciso fazer dessa forma para poder dar o mesmo número do expoente de dentro. Ó. Aí eu corto o radical, corto o radical. E aí eu elimino e fico com o resultado de 2 raiz cúbica de 4 sobre 2. E ainda de quebra dá para a gente, nesse caso aqui, cortar o 2 com 2 e ficar com o resultado raiz cúbica de 4. Seria o resultado final. Por que então a gente faz o índice menos 1? Porque senão não fecha. Se a gente botasse direto, que nem a gente fez no primeiro aqui, eu ia juntar esse expoente 1 com o expoente 1 dali. Ia ficar 2, não ia ficar 3. Então eu faço menos 1 para ficar 1 mais 2. Que aí vira 3 e eu consigo eliminar o radical. Certo? Então esse aqui seria o caso onde a gente aplica a racionalização e para índices maiores que 2. Certo? Se for 3, se for 4, se for 5, a gente utiliza a mesma técnica. Certo, gente? Conseguiram pegar essa visão aí? Qualquer dúvida podem perguntar. Tranquilo, professor. Beleza. Então esse é um... Se tiver mais alguma dúvida, podem perguntar aí que eu respondo. Faço outro exemplo, inclusive. Então, terceiro caso que pode aparecer para nós é quando a gente tem isso aqui, ó. Um A qualquer, uma raiz de uma base B qualquer, mais um outro número, vamos botar um C aqui. Aí o que a gente faz? A gente tem que fazer o quê? Uma multiplicação por uma coisa chamada conjugado. O que é o conjugado? É essa mesma coisa com o sinal do meio trocado. Então a gente repete. Raiz de B menos C. Raiz de B menos C. Então, esse é o procedimento que a gente aplica quando vai fazer esse tipo de racionalização. Sempre pelo conjugado, quando tem 2 termos. Então, a gente precisa fazer esse ajuste. Então, se viu que tem menos, vira mais. Se viu que tem mais, vira menos.
Então, esse é o processo do produto pelo conjugado. Se a gente for aplicar isso na prática, com um exemplo, a gente pode ter assim, raiz quadrada de 2 mais 3. E aí, então, eu vou multiplicar isso aqui pelo conjugado. Então, o conjugado dele vai ser raiz de 2 menos 3 sobre raiz de 2 menos 3. Automaticamente, isso aqui eu acabo caindo num produto notável, entre esses termos. E aí eu vou ter um chuveirinho acontecendo. Como multiplica 1 vezes tudo isso aqui acaba sendo o resultado final. Então, seguindo aqui a linha de cálculo, ele vai ficar como raiz de 2 menos 3 em cima. E embaixo, isso aqui é um produto da soma pela diferença. Vai dar um chuveirinho aqui. E isso vai gerar o quê? No final vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Raiz de 2 menos 3 a gente repete. E aqui a gente corta, fica só 2. E aqui a gente eleva, fica 9. E aí, fazendo os cálculos devidos aqui, a gente fica com menos 7. Raiz de 2 menos 3 sobre menos 7. E quando acontece isso aqui, gente, de ter um sinal no denominador ou no numerador separado, a gente tem que fazer regrinha de sinal, a gente usa esse critério aqui, ó. Tu vai fazer, como ele é um denominador comum, negativo, tu faz a regra de sinal primeiro com esse e depois faz com esse, tá? Porque o menos 7 ele pertence a ambos, ele é um denominador comum a ambos. Então, a gente vai reescrever o resultado como? Aqui tem mais. Então, mais com menos vira menos. Raiz de 2. Menos com menos vira mais 3. E aí o resultado final ficaria raiz de 3 menos, aliás, 3 raiz de 2, menos raiz de 2, sobre o 7 positivo aqui. Então, a gente não muda esse 7 aqui, não dá para simplificar, então fica dessa forma aqui o número racionalizado e sem radical no denominador. Certo, gente? Conseguiram entender essa questão do conjugado aqui? Eu dei uma puladinha aqui, mas é o chuveirinho que a gente faz, tá, gente? Então, isso aqui é uma etapa só, fiz de uma forma mais resumida para a gente chegar no final. Professor, justo nessa parte aí, como é que funciona esse chuveirinho que tu fez? Tu faz assim, ó, tu multiplica o primeiro termo com o primeiro termo. Tá, e daí ele vai ficar ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Primeiro termo com o segundo. Então vai ficar, como é negativo, menos 3 raiz de 2. Agora vem para o segundo termo com o primeiro. Fica positivo, mais 3 raiz de 2. E o 3 multiplica positivo com o negativo. Mais 3 com menos 3, mais com menos, menos. 3 vezes 3 dá 9. E aí, o que acontece? Como eu tenho aqui nos dois termos centrais o mesmo número, mas com sinais diferentes, isso aqui dá zero, se anulam. E aí, aqui eu também corto o radical com o expoente. O que sobrou? O 2 menos 9. E aí, ele vai culminar aqui, ó. Certo? Certo. Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar se caso tenha aí a dúvida, porque o produto, isso aqui é matemática básica, então sempre tem uma coisa ou outra que fica por trás. Então, a gente procura sempre fazer um resumo, eu sempre tenho que revisar, se vocês quiserem, professor, como é que faz isso? Eu vou mostrar para vocês com certeza. Certo? Então, dito isso, a gente tem ali a número letra A e B, que ela é do caso 2, tá? Só para vocês já se direcionarem. E a gente tem a C, a D, que é do caso 3, e temos aí que é do caso 1. Tá? Só para vocês ficarem direcionados aí, saberem qual dos casos a gente vai utilizar. Certo? Então, aquele tempinho maroto para vocês desenvolverem, hein?
5 minutinhos, e depois a gente volta e faz a correção. Beleza? Então, bora lá.
Então tá, gente, voltando então, vamos para a correção então dos 5 itens aí. Então, vamos para o primeiro. Primeiro, então, que a gente tem ali é um sobre raiz cúbica de 2. 1 sobre raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Então, esse caso aí caía no caso 2, tá, gente? A gente multiplica nesse caso, sempre olhando. Se é raiz cúbica, ó, quando for botar expoente, pensa menos 1. Tem 3 aqui, bota 2. Tem 3 aqui, bota 2. E aí, na sequência, a gente já pode pensar até de forma intuitiva, ó, gente. Isso aqui vai sumir. Se fizer assim, ele vai sumir. Então, fica o 1 vezes todo esse termo fica raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. E aqui a gente vai ter uma raiz cúbica de 2 ao cubo, porque vai somar esse 1 com esse 2. E aí, por fim, a gente elimina o radical do denominador. E aí fica raiz cúbica de 4 sobre 2. Esse aqui seria o resultado da letra A. Fechou com o de vocês aí? Sim Só ou não não? entendi por que a raiz quadrada. Quando tu vai recolocar as raízes ali. Ah, aqui desse ponto para esse, entendeu? Exato. Vamos lá. Então, aqui o que acontece? Ó? Existe uma propriedade das raízes, ela é assim. Quando eu tenho uma raiz de mesmo índice, x de A, vezes uma raiz de mesmo índice, B, eu posso escrever um único radical x, ó, x vira x, de A vezes B. Isso aqui é uma primeira propriedade da radiciação. O que eu fiz aqui? Como eu preciso, para poder eliminar o radical, eu preciso ter o quê? O mesmo expoente de dentro tem que ser igual ao índice de fora. E foi o caso 3 e 3. Então, daqui para cá, o que acontece? Eu vou juntar, ó, porque os radicais são os mesmos, raiz cúbica, só que eu sou obrigado a fazer esse ajuste. Ao invés de escrever, ó, porque eu poderia escrever 2 na 1, 2 na 1. Vamos supor que eu escreva isso aqui errado, tá? Seguindo o critério tradicional, que é o do caso 1. O que acontece daqui para cá? Ó? Não bate, porque ele vira uma raiz cúbica. Quando eu faço a operação aqui de conservar a base, somo os expoentes, vira 2. E aí eu não consigo cortar o 3 com 2. Aí o que eu faço para ajustar que isso aqui é totalmente tranquilo na matemática? Eu boto o 2, ou seja, 3 menos 1, que dá 2, para que quando eu faço essa operação, aqui tem um 2. E 1 mais 2 vira 3. E aí eu consigo chegar aqui, nesse ponto. Conseguiu pegar essa visão? Sim. Então, é só por isso que a gente faz esse ajuste. A matemática tem dessas. A gente faz umas enjambração assim. É tipo aquela gambiarra que tu vai fazer na tua casa ali sei lá, eu quero ligar uma luz. Aí tu faz uma gambiarra com os fios e dá certo. Fica feio, mas dá certo. Então, é uma gambiarra que a gente faz aqui. Dito isso, vamos para B. Letra B. Na letra B, a gente tem ali uma raiz quarta, 2 raiz quarta de 2, sobre raiz quarta de 2. Mesma coisa, gente, ó. Mesmo critério. Raiz quarta de 2, pensa menos 1, ó. 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3.
Juntei. Vamos fazer mais uma etapa ali, então, para ficar bem claro a relação que a gente está usando. 2 raiz quarta de 2 ao cubo dá 8. Nesse caso, a gente não consegue extrair uma raiz quarta. Então, é por isso que a gente resolve a potência. Aqui, então, mais uma etapa. Juntou no mesmo radical, ó, pela propriedade. Multiplica 2 na 1 vezes 2 na 3. Vira o quê? 2 raiz quarta de 8 sobre raiz quarta de 2. Conserva a base, soma os expoentes, 1 mais 3, 4. Ó, agora eu consigo. Corta, corta, fica 2 raiz quarta de 8 sobre 2 sozinho. E para finalizar, eu posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo. E aí fica raiz quarta de 8. Certo? Então tá aí. Raiz quarta de 8. É o resultado da nossa B. Tranquilo, tá aí, gente? Alguma dúvida nessa? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos ver aqui se temos alguma coisa no nosso chat. Não temos. Tá, beleza. Então, voltamos aqui para a letra C, então. Vamos para C. Divisãozinha aqui. Letra C. Então, na letra C, a gente já vai para o caso 3, que é uma racionalização pelo conjugado. Ali a gente tem 5 sobre raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 2. Ah, Heitor, mas e agora? Esse aí, tu não deu, porque ele tem 2 radicais. Não, nem precisa. Eu disse que se tiver 2 termos, a gente usa o conjugado para resolver. Ó, multiplica pelo conjugado. Quem é? Olha para o sinal, repete e escreve o sinal contrário. Menos dá mais. E aí nós repetimos o conjugado no produto em questão. Tá? Vai gerar aí um produto notável. Né? Lembrando que eu fiz ali ele, né, para demonstrar a relação do produto notável com o processo em questão. Só trocar aqui, fazer a troquinha da carga. Pit stop das canetas. Então, aqui, então, é o processo de distributiva. O 5 aqui vai fazer distributivo com 7 e o 5 vai fazer com o 2. E aqui embaixo, como a gente tem 2 termos, tem que ser o 4 etapas. Multiplica o primeiro, multiplica o segundo pelo primeiro. Então, a gente vai ficar na segunda etapa com 5 raiz de 7 mais 5 raiz de 2. Aqui, 7, raiz de 7 vezes raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 vezes raiz de 2 vai dar positivo, vai dar raiz de 7 vezes 2 pela propriedade, ó, por essa mesma propriedade aqui. Agora vamos para o segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Vai dar negativo aqui. Então vai dar menos. Mesmo processo. Único radical, 7 vezes 2. 2 vezes o 7 ou 7 vezes o 2. Mesmo resultado que vai dar. E menos com mais dá menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, né? A raiz de 2 ao quadrado. Então percebam que deu um monte de coisa aí. Então aqui foi embora, aqui foi embora. Aqui foi embora, aqui foi embora. E o meio é exatamente a mesma coisa. Ah, Samuel, eu quero resolver. Eu sei que isso aqui dá 14, aqui dá 14. Mas vai dar raiz de 14 positiva, raiz de 14 negativa. Então não precisa multiplicar, já corta ela só. Vai embora. E aí, por fim, a gente fica com 5 raiz de 7
mais 5 raiz de 2 sobre 7 sozinho, menos 2 sozinho. Então, a gente vai ficar com 5 raiz de 7, menos 5 mais 5 raiz de 2, sobre 7 menos 2, que dá 5. Ó, interessante isso. Porque daí o 5, como ele é denominador comum tanto do 5 como desse outro 5, raiz de 2, eu posso cortar 5 com 5 com 5. E aí o resultado final aqui no meu problema vai ser raiz de 7 mais raiz de 2. Esse que seria o resultado definitivo aí da letra C de casa. Certo, gente? Alguma dúvida aí na C? Podem perguntar. Tudo de bom. Acho que ele tentou abrir o microfone, pode perguntar aí, fica à vontade. Isso aqui é uma coisa interessante, ó, só para reforçar, é importante. Quando a gente só pode fazer isso numa soma, caso os números sejam proporcionais, tá? Eu vou botar essa observação aqui no canto, vou apagar essa parte de cima aqui, só para demonstrar, que às vezes pode gerar uma dúvida e a dúvida de um é a dúvida de todos. Então, o que acontece? Se eu tiver 2 vezes 3, 2 vezes 6 sobre 4, tá? Isso aqui é um produto que está ligando esses elementos. Então, eu vou ter que, como eles são múltiplos de 2, todos eles, eu tenho que optar em simplificar esse 4 ou com o 6 ou com o 2. E aí eu vou fazer posso simplificar, por exemplo, o 4 por 2. Ó. Só que eu só vou conseguir fazer com 1. Então, o 2, esse aqui vira 1 em cima e o 4 vira 2 embaixo. Simplificados. Então, gerando ali um 1 que não precisa aparecer, vai ficar o próprio 6. E o 2, que no final vai dar 3 aqui. Agora, gente, se eu pego 2 mais 6 sobre 4, aqui eu tenho uma relação de soma. E aí o 4 ele é denominador comum. Ou seja, quando eu falo denominador comum, ele é denominador tanto do 2 quanto do 6. E aí, nesse caso, lógico, nesse caso aqui é redundante, eu iria somar isso. Mas se eu quisesse simplificar isso aqui, junto, eu venho aqui, por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui. E aí, no final, eu vou ter qual resultado? Eu vou ter 1, 3 e 2. E 1 mais 3 dá 4 sobre 2. E do 4 por 2 dá 2. Tá? Então, só para mostrar para vocês. Nesse caso, como a gente tem raiz, a gente é obrigado a manter. Então, a gente mantém a raiz ali no processo. Aqui eu só demonstrei com números para ficar mais fácil o entendimento. Mas na prática, se for proporcional, a gente pode simplificar, fazer essa simplificação conjunta. Tá? Então fica a dica, porque pode ser que isso seja uma pergunta, uma dúvida pertinente aí de vocês. Bora lá então para a próxima. Próxima também do caso 3. Então, letra C. Letra C já foi, letra D. Então, aqui, gente, nós temos 1 sobre raiz. 1 sobre raiz de 7 menos 2. Então, essa aqui é o mesmo processo da anterior. Usamos o conjugado. Então, multiplica por raiz de 7 mais. Menos virou mais. E o menos virou mais também, embaixo. Agora a gente vem, ó, 1 vezes o termo aqui, ó, raiz de 7 mais 2 é ele mesmo, né? Então fica raiz de 7 mais 2. Agora vem para cá, chuveirinho. Raiz de 7 ao quadrado. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Ó, então multiplicou
mais 2 raiz de 7. Pega o de baixo, multiplica. Menos, o mais dá menos. 2 raiz de 7. E, por fim, o segundo com o segundo. Menos com mais dá menos. 2 vezes 2 dá 4. E aí, por fim, aqui, ó, de novo, ó, corta radical, corta com o expoente. Aqui é a mesma coisa que o sinal contrário. Corta, corta. E aí, no fim das contas, sobra para a gente aqui, no final do processo, a raiz de 7 mais 2 sobre 7 menos 4. E aí, 7 menos 4 a gente vai ter aqui como um resultante raiz de 7 mais 2 sobre 3. Então, esse aqui vai ser o nosso resultado final. Então, vai ficar raiz de 7 mais 2 terços. O resultado final da letra D. E para finalizarmos, né? Finalizarmos aí nossos trabalhos. Vamos ver se dá tempo de fazer mais uma ali, rapidinho. A gente tem um sobre raiz de 2. Esse aqui é o exemplo mais fácil da noite. Então, 1 sobre raiz de 2 e aplicar somente a raiz de 2, porque ele é o caso 1. Aplica direto. E aí, na sequência, a gente fica com 1 vezes raiz de 2 é a própria raiz de 2. Aqui multiplica, fica a raiz de 2 ao quadrado. Corta, corta. E, por fim, a gente fica com raiz de 2 sobre 2. Então, mais um resultado aí com sucesso. Então, gente, uma observação, tá? Que pode ser que alguém tenha essa dúvida. E aí, observações sempre são pertinentes. Tem alguns casos, do caso 1, que ele se enquadra no caso 1. Então, vou colocar aqui outra observação, que é quando a gente tem isso aqui, ó, 2, 3 raiz de 2. Tá? Ele é a mesma coisa que o caso 1. Só que tem casos onde a escola ensina a fazer assim, ó, repetir tudo. Aí faz 3 raiz de 2, 3 raiz de 2. Isso aqui, gente, é só retrabalho. E daí tu vai fazer um 2 vezes 3 fica 6 aqui. E aqui vai ficar 3 vezes 3, que dá 9. E o 2 ao quadrado. O raiz de 2 elevado ao quadrado. Aí eu vou cortar, corta, corta. Vai ficar, na sequência, 6 raiz de 2 sobre 9 vezes 2. Né? Porque a gente tira o quadrado. Dá para a gente fazer o que? Uma simplificação. Multiplicando esse 9 vezes 2 vai dar 6 raiz de 2 sobre 18. E aí a gente simplifica ambos por 6. Ó. Por 6 aqui, por 6 aqui. E aí fica raiz de 2 terços. Tá? Não precisa, eu particularmente não gosto desse método de repetir tudo. Tá? Simplesmente. E o que eu recomendo? Tu tem 2. 3 raiz de 2. Ou seja, ele vem com um coeficiente aqui na frente, só repete o radical. Precisa fazer isso aqui tudo. Repete só o radical. Ó, raiz de 2, raiz de 2. Economiza tempo. Ó, então, tu vai acabar ficando com 2 raiz de 2 em cima. E embaixo, tu vai ficar com o 3 ali ainda. Esse vai virar raiz de 2 ao quadrado. Aí, cortou, cortou, cortou. O que virou aqui no final? Tu ficou com 2 raiz de 2 sobre 3 vezes 2. E aí, nesse caso, vocês não precisam nem perder tempo em multiplicar o 3 vezes 2. Ó. Já vem ó, direto, corta esse 2 com esse 2. Já é.
Já está pronto o resultado. O resultado final aqui, raiz de 2/3. Então, é um caso que pode aparecer e gerar dúvida. Então, eu recomendo. Façam. A gente tem o caso 1 aqui e a gente tem o caso 2. Tá? Então, eu recomendo fazer pelo caso 2, porque o caso 1 aqui tu repete esse 3 desnecessariamente. Então, aqui é só a gente repetir o radical e faz tudo até o final, o resultado ele vai gerar o mesmo processo. Tá, gente? Então, fica essa dica aí com relação ao caso 1. E estamos encerrando os trabalhos da noite com relação a essa lista. Na próxima semana, gente, a gente retoma o cronograma de assuntos que a gente já vinha adotando até as nossas provas, certo, gente? Então, um forte abraço a todos, fiquem bem e qualquer dúvida podem chamar o professor aí, certo? Forte abraço, tchau, tchau. Valeu, senhor. Boa noite. Boa noite, gente. É nóis.